você é de Ciaçapóia, Coab 1 e 2 e Parque Santo Antônio, você não precisa ficar andando para lá e para cá. Vá ao ponto certo, local certo. Zezinho Construções, construindo seu sonho da casa própria lá na rua Raimundo Rodrigues 451, no Grande Ciaçapóia. Eu retorno às 7 também em nome do Bradesco. Bradesco Consórcio para você é sensacional, meu caro Ricardo. Você acordou atrasado. 2 minutos para fazer o café. 2 minutos para escovar os dentes. 2 minutos para vestir a roupa e sair com... Luciana, aí como é que eu faço pegar... Seu carro não acompanha seu dia a dia? Rapaz, nessa hora tá fechada a sala da Alexandra. Também tá sem chave, né? Não, já. Antes de você ir embora, você passa que tá aí com a Alexandra. Vou deixar para papai pegar amanhã, então. Tem a relação aqui, entende? Melhor, está na Só de volta tem não? Chave da sala? É possível. Ah, tá aqui, né? É aqui. Ah, tá aqui. Não tá na minha sala porque a chave não fecharam. Aí então pronto. A minha é pra mirar em uma hoje, ó, filho. Hã? A minha é pra mirar em uma hoje. Vai, né? Aí dá uma polícia lá no cara lá. Ó, menino. Vai de tarde, nas 4 horas. De Olho na Cidade traz para você o jornalista Luciano Kleber. Alô, bom dia. Hoje é quinta-feira, dia 28 de novembro de 2019. Bom dia, Assis Nascimento. Bom dia, Ricardo Gomes. Estamos iniciando a nossa participação no programa De Olho na Cidade, produzido aqui nos estúdios da Paraíso FM de Sobral, que faz uma conexão com o programa A Hora da Notícia, da Rádio Assunção Cearense, em Fortaleza, neste momento sob o comando do querido amigo, colega jornalista Nilton Mourão, ao lado do querido colega jornalista Vicente Alencar. E na mesa de som, o nosso querido Paramoti. A todos vocês, um bom dia, um abraço carinhoso. E ainda mais carinhoso, inicio sempre o programa, mandando esse bom dia para quem ajudou a elevar a nossa voz nas redes sociais, fazendo o partilhamento do nosso vídeo aqui no Facebook, como a Denise Viana, em São Paulo, o Francisco Edivar, o Jesus Alves, Elesbão de Castro, em Brasília, o Paulo Porfírio, Olavo Souza, o Antônio José Loyola e o Paulo Nobre. Um bom dia também aqui para quem entrou em contato pelo WhatsApp 9616-1470, como o professor Vinícius, lá em Fortaleza, Michel Mendonça, sargento Michel Mendonça, e o padre Bosco de Alcântara, dizendo que ainda há juízes sérios no Brasil. Eu quero até conversar, tem uma frase que dizia, ainda há juízes em Berlim, que virou uma lenda essa história, né, que seria o moleiro de Sanssouci. Acontecia que Ferdinando II da Rússia, querendo ampliar, né, a extensão do seu palácio, e encontrou lá um moinho, né, um cara lá que era no meio, né, e ele ofereceu, fez várias propostas para ele, e o cara é resistente, não, eu quero continuar, não quero vender nada, eu quero continuar aqui minha vida, o meu moinho, eu vivo disso e tal. E aí o cara, na arrogância dele lá, o governador disse, olha, eu quero imperador, Kaiser, né, disse, olha, eu tenho aqui meios para expropriar o seu moinho. Ele, como é? Vai desapropriar o meu moinho? Se não existissem juízes em Berlim. Então, virou assim, esse conto, né, virou um parâmetro para aqueles que acreditam na justiça brasileira. E ontem o TRF4 fez jus a essa história. Ainda há juízes sérios, é a palavra do padre Bosco de Alcântara, nos honra com a sua audiência. Então, ainda há juízes em Berlim, ainda há juízes sérios neste país. A defesa do Lula, estou falando porque muita gente já tomou conhecimento, ontem o TRF4, por unanimidade, condenou, derrubou todas as possibilidades, foi um vexame para a defesa do ex-presidiário Lula da Silva. Derrubou ponto por ponto tudo o que eles se imaginavam. E ontem a defesa imaginou que a sentença seria anulada, a sentença da primeira instância, e voltaria lá. Nem isso. E depois saiu o senhor Zanin dizendo que foi uma afronta ao STF. Longe de ser uma afronta. O STF, vamos entender o que é que aconteceu ontem. Havia ali vários aspectos em julgamento lá em Porto Alegre. Lula foi condenado pela segunda vez na primeira instância pela juíza Gabriela Hart, uma mulher bonita, inteligente e rigorosa. Então, havia várias coisas contra até a denúncia de plágios. E o relator derrubou.
Diz, olha, há 3.800 parágrafos e apenas 40 seria, digamos, o copiou, colou. E era coisa informativa, muito comum. O advogado chegou e disse, olha, mas tem aqui um laudo técnico dizendo que a formatação é a mesma. Aí o relator disse assim, olha, todos os processos eletrônicos têm a mesma formatação. Quer dizer, muito bobo o tipo de argumento usado pela defesa caríssima de Lula. Então, o que é que aconteceu? Queriam que fosse anulada a sentença. Primeiro, julgar a imparcialidade, né? A imparcialidade do Moro. O Moro já não era mais juiz. Começou com o Moro, aí o Moro saiu e a Gabriela Hart assumiu a presidência do processo, né? E condenou o Lula. Aí isso aí caiu por terra. Aí tentaram dizer que não tinha problema, as provas, não sei o quê. O tribunal, está tudo ok. Não só, em relação a isso daí, não só o tribunal disse que está tudo ok, não só disse que a robustez das provas está lá no processo, e ainda foi agravado. A juíza condenou em 12 anos e alguns meses. A pena foi ampliada para 17 anos. 17 anos. Lula condenado em segunda instância a 17 anos de cadeia. Aí deixar claro, como somam-se as penas, certo? Tinha esse 17, mais os 8, né, que tinha da outra pena. Lula, hoje, se não estivesse valendo a nova orientação, todo dia tem uma orientação diferente no STF, se vigisse ainda aquela história de que seria preso em segunda instância, Lula estaria condenado a passar pelo menos mais quase 3 anos, 2 anos e 9 meses de cadeia, regime fechado. Só não vai estar preso porque o STF decidiu que não se pode prender mais em segunda instância. É o monumento à impunidade. Só no Brasil é assim. Só no Brasil tem esse monumento à impunidade. O cara é condenado em segunda instância e não vai preso. Até outro dia ia, agora não vai mais, por causa do STF. Muito bem, aí havia agora outro aspecto. Então, isso daí já foi superado. Então, a sentença foi reafirmada e a pena ainda foi agravada de 12 para 17 anos. As provas estão todas lá, tudo aquilo que se incriminava o Lula estão lá, todas as coisas estão lá, né? As provas, os depoimentos, as testemunhas, a defesa, a acusação, está tudo lá no processo. Nada foi forjado, a defesa não foi restringida, o processo legal foi respeitado, tudo. Então, Lula foi condenado e agravado. Aí, o que é que agora a defesa também queria? Além disso tudo, a defesa queria, devido a essa coisa novidadeira do STF, o STF passou a ser a casa da insegurança jurídica. É para ser o contrário. Nunca é para fazer novidades. Nunca é para o STF inventar. Ao contrário, o STF seria a mãe da jurisprudência. Seria o farol para toda a justiça. Mas o que dizer de uma Suprema Corte que a toda hora está mudando o seu entendimento? É insegurança jurídica. Ontem eu estava discutindo com um advogado amigo meu, e eu gosto de direito, e de vez em quando eu discuto, mas olha, eu não estou dizendo besteira, não, e ponho sob escrutínio dele. Ele disse, Luciano, como está difícil você ser professor de direito. Porque você diz uma coisa que está nos livros, e aí vem o STF e faz o contrário daquilo que está nos livros. Como é que está difícil também a vida do estudante de direito, né? Pois bem, o STF inovou, não tem norma, não tem regra, não tem lei sobre isso. Inovou dizendo que nas alegações finais há uma hierarquia, há prazos diferentes. Então, quando tem réus que delatam, não sei o que está acontecendo, acho que Fortaleza não está no ar, né? Não, agora já está. Acho que eles demoraram a entrar, né? Bom, então, nesse momento, estamos em cadeia. Eu estava pensando que não estava, né? Acho que agora que eles entraram, estamos em cadeia com a Rádio Assunção Cearense de Fortaleza. Acho que entraram errado, entraram atrasado hoje aí. Muito bem, para frente. Então, eles imaginaram, porque o que o STF fez? No julgamento do Bendim, logo ele, o cara que foi
sacado da presidência do Banco Central para dirigir a Petrobras, exatamente para colocar moral, porque todo mundo estava sabendo que era um ninho de corrupção. Quase quebraram a estatal brasileira. E os amiguinhos aí da FUP, que quiseram fazer uma greve, estão sem moral. A greve fracassou, terminou a greve. Não disseram nada, não fizeram nada. Não ficaram nenhuma manifestação em apoio. Nem aquele abraço que se faz, né, nas instituições. Nem isso eles fizeram. Pois bem, esse bendito Bendim saiu de lá. A primeira coisa que ele fez foi pedir propina. 3 milhões de propina, logo de cara, na Petrobras. Então, ele também foi condenado na Lava Jato. E os seus advogados pediram, olha, nós queremos ser os últimos a prestar as alegações finais. Como não havia lei sobre isso, e os juízes não podem inventar e nem podem adivinhar que vão criar leis. Aliás, ontem, o doutor Oscar falou aqui sobre Sobral, né? A pessoa negou uma coisa porque viria aí uma lei. Como é que pode? Você tem que agir na lei vigente. Não, mas vai vir uma lei aí que vai mudar como? Enquanto a lei não chegar, não for sancionada, não passar a valer, vale a atual. Então, pelas leis atuais de então, da ministra Gabriela e do ministro Moro, as decisões eram, e de todos os outros. Eles olham, a alegação é a mesma. E foi isso que o Gebran, o relator lá do TRF4, disse, olha, a lei que existia, depois é que criaram essa norma, não é uma lei. Neste caso, do sítio de Atibaia, todos, a defesa, a acusação e os réus apresentaram as alegações finais no último dia. E segundo o Gebran, não houve prejuízo, não houve novidade. Vamos entender o que é a alegação final. O processo se inicia, apresenta a acusação do Ministério Público e põe o escrutínio da defesa. Está aqui o que é que está dizendo o Ministério Público, o que é que você diz. O Ministério Público apresenta as suas provas em favor da sua tese e a defesa as dela. Ouvem-se as testemunhas que são apresentadas por uma e outra parte e ouve o que é que tem para dizer o réu. Todos são ouvidos. Então, esse processo vai tendo o seu curso. Bom, ouvimos todo mundo, as provas foram apresentadas, o juiz vai fazer a sentença. Antes do juiz fazer a sentença, por última parte do processo, ele diz, eu quero receber de vocês agora, terminou, não tem mais do que nenhuma outra atividade processual, eu quero de vocês as alegações finais. E cada um apresenta o que é chamado de alegações finais. Geralmente, olha só, houve o processo todo, as provas já foram apresentadas, as testemunhas foram ouvidas, todos já foram ouvidos. A alegação final é assim, você tem alguma coisa nova sobre isso que foi um outro lado, e um e outro lado disseram? E, segundo o Gebran, as alegações finais foram apresentadas no mesmo dia e não trazia nada de novo. E ainda fez uma crítica ao STF, que não pode simplesmente dizer, olha, e o STF definiu assim, ele decidiu naquele caso, já foram 2 casos julgados, mas não havia ali o que se chama de súmula vinculante ou de repercussão geral. Porque a repercussão geral é o norte para os outros juízes tomarem decisões semelhantes. A súmula vinculante, o nome diz, vincula. Os juízes são obrigados, em casos similares, semelhantes, tomar a mesma decisão que o STF tomou. O STF decidiu por isso e teve o bom senso de dizer, olha, vai ter uma avalanche aí de sentenças revogadas, anuladas. Como se faz isso? Então, ficou em aberto. Então, uma outra coisa que é, assim, tradição dentro do judiciário, neste caso aí das alegações finais. A defesa tem que comprovar que aquele prazo que eles estão querendo ser diferente, tem havido prejuízo. Ela tem que provar, olha, como eu não tive a oportunidade de falar depois de conhecer as alegações finais da acusação e dos réus colaboradores,
eu fui prejudicada por isso e isso. Demonstrado esse prejuízo, aí sim, o juiz, olha, então me perdoe, foi mal, né? Vamos de novo. Mas não volta para a estaca zero. Vamos de novo. Senhor Ministério Público, as alegações finais suas são as mesmas? Deve ser, né? Ok, então já está aí. Então, senhores réus delatados e delatores, colaboradores. Então, primeiro, senhores colaboradores, você tem um prazo aí de 10 dias para apresentar as suas alegações finais. Aí eles apresentam. Depois de apresentadas as alegações finais da acusação e dos réus colaboradores, aí sim, vamos lá, senhor Lula, agora com o senhor. Vê aí o que é que você tem para dizer. É só para ganhar tempo. Nada vai mudar. Aí o relator e a corte, a turma lá, né, unanimidade, ainda fez uma crítica, pressiona o STF. Não foi afronta, como quer dizer o seu Zanini. Só seria uma afronta se tivesse ali fosse uma coisa vinculante, uma súmula vinculante. Não houve essa súmula vinculante, não houve uma decisão de repercussão geral. Ao contrário, ficou pendente o que se chama de modulação. Como é que vai ser? Todas as sentenças, aí então o próprio Toffoli está propondo. Não, nós só vamos colocar sob possível anulação aquelas em que, no prazo devido, a defesa se manifestou pedindo para falar após as alegações finais dos outros. É uma coisa de bom senso. A outra, que é também senso geral, para não criar essa avalanche, esse caos na justiça, é exatamente esta que ontem o TRF deu como modelo, que sirva de modelo para a modulação do STF. Aprenda, STF. Com o TRF4, lá de Porto Alegre, é o seguinte, ok, nós vamos anular desde que a defesa prove que houve prejuízo. Se não houve prejuízo, está claro que é só para ganhar tempo. E perda de, não, quanto tempo, é só tempo. Neste caso, foram 11 meses no TRF4. A juíza Gabriela Ratti fez a sua sentença, lá na primeira instância. A defesa recorreu ao tribunal. O tribunal, lá no tribunal, 11 meses se passaram, tramitando por lá, pessoas trabalhando, todo esse trabalho, toda a logística do tribunal iria para o ralo, simplesmente porque por uma questão banal, processualística, que vai se mostrar que não houve prejuízo para nada. Então, se a defesa... E assim, você tem que dar ampla liberdade, amplo direito de defesa, sem problema nenhum. Isso é que define o Estado democrático e de direito. A democracia é a prevalência do direito. Todo mundo tem direito de ter ampla defesa. Mas se não houve prejuízo da ampla defesa, só que conceitualmente, não, porque eu teria direito. Não, o direito não é para garantir a impunidade, é para garantir o direito. Então, o TRF4, há juízes em Berlim, há juízes sérios, como disse o padre Bosco. E não é uma afronta, como quer fazer crer o seu Zanini. Não, é bom senso. Olha, não houve prejuízo para a defesa, não há por que anular a sentença. E, obviamente, né, agora, o que é que acontece agora? Se estivesse em vigor a lei anterior, Lula, que poderia ter saído da condenação do do triplex, do Guarujá, porque já teria cumprido 1/6 da pena e progressão de regime para o semiaberto, voltaria para a cadeia, para cumprir, para pagar mais 2 anos e 9 meses de cana. Como o STF liberou geral, só quando o último recurso transitar em julgado é que ele vai voltar para a cadeia, não mais pelo triplex de Guarujá, mas agora pelo sítio de Atibaia. Uma montanha de provas. Montanha de provas. Não há como negar que ele foi beneficiado. Testemunhas, documentos, olha a quantidade de provas, o sítio usado o tempo todo por ele, as mínimas coisas do Marisa lá, tudo personalizado, o sítio customizado para o Lula. As declarações muito doidas. Lula dizia que não pagaria pelas reformas porque o sítio era do Bittar.
E o Bittar, em depoimento, disse que não pagou porque achou que a Marisa, dona Marisa, iria pagar, porque o sítio, na verdade, era para usufruto do casal, então, presidencial. Aí o Lula, na maior cara de pau, agora eu não posso cobrar da Marisa porque ela já morreu. É muita cara de pau. Tentar enganar todo mundo. E não engana mais, o Lula já não tem mais aquela força. Por isso, então, é mais besta, mais boba ainda, a história do cara aventar com as 5. Lula não tem mais essa força. Achava que ia fazer, tanto que já arrefeceu aquele seu ânimo de radical, porque viu que não tem mais, não ecoa mais, não engana mais as pessoas. Ainda enganam os militantes aí, a sua seita. Mas não tem mais eco no seio da sociedade. Ia fazer um puta de um comício em São Paulo. Aí viu que não dá em nada, não, vai chover, fizeram coisa mais restrita. Balela. A democracia continua no Brasil e ele tem que voltar a ser preso. Não que eu tenha prazer em vê-lo preso, mas por uma questão didática, sim. Que a sociedade brasileira não pode ser conivente, não pode ser letárgica de achar que um bandido como esse pode cometer os crimes por causa da sua popularidade e continuar impune. Porque isso seria um incentivo a que outros fizessem o mesmo. A gente vai lá, aumenta aí, triplica o Bolsa Família e vamos roubar, porque o povo vai nos ajudar. Não pode ser assim. A sociedade brasileira já deu um passo, um avanço civilizacional, uma evolução. Não aceita mais. Aquela história do roubo mais faz, ficou para as calendas. Isso tem que se dar em todas as instâncias. Nós evoluímos. Nós precisamos evoluir muito mais. Ainda há uma desigualdade gritante no Brasil. É aquele discurso esfarrapado de que tirou não sei quantos milhões da pobreza. Hoje mesmo eu vi um estudo. De 2014 para 2017, nós já tínhamos 14 milhões de pessoas no grande valão social, extrema miséria. Nesse período de 2014 a 2017, mais 8 milhões e meio de pessoas. Então, aquilo que Lula e seus asseclas entoam por aí para dizer que foi o melhor governo, que tirou tantas pessoas da miséria, todas voltaram para a miséria, todas, e até mais. Porque foi ruim, não fizeram a coisa direito. Aproveitaram um tempo de bonança internacional, em que os produtos brasileiros estavam em alta, era muito dólar no Brasil, e se tivesse feito certamente as reformas naquela época necessárias, mas não. Se preocupou em roubar. E como queria roubar sem ter a sociedade contra ele, ficava fazendo maquiagem na economia. E é por isso que hoje nós estamos sofrendo, gemendo e sofrendo nesse vale de lágrimas em que se transformou a economia brasileira. Beber um pouco d'água, que o Ricardo já está olhando ali para mim. A gente volta já. O curso de medicina com a melhor nota do Brasil espera por você, porque seu futuro não pode esperar. Processo seletivo Medicina Unita 2020.1. Inscrições abertas. Reconhecida pelo MEC em 2018 como curso de medicina com a melhor nota do Brasil. Ingresse com sua nota do Enem a partir de 2016 em um processo seletivo totalmente online e agora com acesso ao FIES. Inscreva-se em unita.edu.br/vestibulares ou ligue 88-3112-3500. Unita, grande, do tamanho dos seus sonhos. Black Friday barato de verdade é na Maccabi. Só na Maccabi você compra lavadora automática Consul 9 quilos apenas 949 ou 94,90 mensais sem entrada no cartão ou no carnê. Só na Maccabi você compra fogão 4 bocas com acendimento automático total a partir de 359 ou 35,90 mensais sem entrada no cartão ou no carnê. Maccabi, muito mais barato na Maccabi. Quer qualidade, bom atendimento, vem pra Ótica H-Vision. Nas Óticas H-Vision, promoção tamanho família. Na compra de 3 óculos completo, o 4º óculos é grátis. Isso mesmo, pague 3 e leve 4. Repetindo, na compra de 3 óculos completo, o 4º é grátis. É a promoção tamanho família das Óticas H-Vision. Ótica H-Vision.
Óculos sob medida pra você. A Plamobi surpreende mais uma vez e lança pelo segundo ano consecutivo a maior premiação de Natal do setor funerário de todo o Brasil. Neste ano serão 15 motos Honda 0 km e mais 3.000 prêmios extra. A Plamobi no ano de 2018 sorteou 12 motos e mais 1.000 prêmios. E neste Natal serão 15 motos e mais 3.000 prêmios. Plamobi, a maior do Nordeste com o melhor plano do Brasil. Fone 3614-9234, 99403-3925. Diretor Daniel Freitas. E também pela Assunção Cearense, estamos de volta. Um abraço aqui da geral no WhatsApp, Estênio Paiva no Meirelles. Bom dia, Luciano. Parabéns por seus comentários, como sempre, de muita lucidez e imparcialidade. Já estão chamando os 6 ministros de TSF e de TSL, Tribunal Superior do Lula. Olha que coisa, né? Mas parece até que estão sempre fazendo alguma decisão em função de Lula. Marcelo Reis, de Belo Horizonte, bom dia, Luciano Clever, fazendo a minha caminhada matinal e escutando seu programa. Deu ruim para o Lula. Agora falta o processo do triplex ser confirmado e a pena aumentada. O problema é só o STF. Boa quinta-feira. O triplex já morreu, falta assim os recursos, né, finais, né? E mesmo que seja condenado, a não ser que aumentasse a pena, que certamente não irá acontecer. Ele já está na progressão da pena. Quando somar com a outra, aí sim, ele voltaria para a prisão. Bom dia também para o Assis Costa. Bom dia. Agora, Lula condenado vai recorrer até quando? Pois é, até prescrever o crime. O bom é saber que continua inelegível. Militantes petistas chamando Lula de ladrão, não tem preço. Dá um vídeo aí. Eu tô medo desses vídeos, né? Porque tem tanto fake news, né? Tanta montagem, que eu só boto mesmo quando tiver em plena certeza. Os caras me mandam algumas coisas aqui, eu tenho medo até de falar. Bom dia, Luciano. Esse aqui é o Roberto Albuquerque, aqui da Nova Caiçara, em Sobral. Bom dia, Luciano. Uma excelente quinta-feira. Que o Senhor nos proteja. Amém, Roberto. Cara, sou seu fã, seus comentários show. Obrigado. Grande abraço. Quem mais aqui? Deixa eu ver aqui os nossos. Elias, aqui também de Sobral. Padre Bosco, já tinha falado no início. Bom dia, meu querido Luciano Clevo. Olha aí, a justiça se fazendo. É isso mesmo. Cadê os nossos amigos aqui do WhatsApp, do grupo de ouvinte? Enquanto isso, um abraço para o Luciano Santos. Bom dia a todos. Doutor Paulo Roberto Nobre, aqui no Facebook. Wagner Viana. Bom dia, Luciano. Quase não há divulgação na grande imprensa de que a perícia da Polícia Federal já revelou que as mensagens da Vaza Jato foram simuladas, portanto, falsas. Bom, eu me considero grande, ok? Ele disse isso aqui no outro dia e saiu. Eu falei aqui exatamente porque saiu. Bom dia, André Ramos. Bom dia, Luciano Melo. E para o Francisco Ludilberto, aqui no nosso grupo de ouvintes do Hora da Notícia. O que o Wagner está dizendo é que aqueles bandidos, os hackers que estão presos pela Polícia Federal, na tentativa de vender as mensagens, estou até avançando, de vender, eles queriam fazer isso daí. Aí falaram para a Manuela, olha, nós invadimos até aqui as conversas, aí mostrou algumas conversas de Eduardo Bolsonaro, e eram mentirosas. E você só dá uma ideia de que é óbvio, se os caras forjaram para a hora de se aproximar, é óbvio que podem ter forjado tantas outras. E aí fica alguns jornalistas na ingenuidade, né? Que os caras chegam, interceptam. Olha aí, Folha de São Paulo. Tem algumas conversas aqui tuas, dos teus jornalistas. Checa aí. Aí o jornalista, realmente, e o cara se lembrar, né? Tem o rumo, né? Realmente nós tivemos essa conversa lá, a gente queria uma entrevista, entrevistou, teve isso. Mas ele esquece que o cara mostra isso aí exatamente para dar ares de verossimilhança, ares de verdadeiro. Aí pronto, depois que ele ganha o jornalista, aí o jornalista avaliza, né, como a Folha de São Paulo fez isso. A Folha disse isso. A Veja também disse. Não, tinha conversa aqui dos nossos jornalistas e realmente batiam com o que eles conversaram. É óbvio. Eles não vão forjar, porque na hora em que um jornalista visse que a sua conversa era forjada, acabou-se. Seriam muito burros, porque eles queriam exatamente chegar à imprensa. O objetivo deles era esse, tumultuar. E como é que tumultua? Dando visibilidade para a bandidagem deles. Quem está aqui? Messias Frota, do Bela Vista, também. Um bom dia para você.
Após derrota para o Flamengo, Adilson Batista é demitido do Ceará. Pois é. É o Marcelo. Marcelo, olha, cuidado aí com o teu Cruzeiro. Eu quero que o teu Cruzeiro caia, porque senão o Ceará... Eu não tenho mais esperanças pelo Vozão. Digo isso com muita tristeza. Ele tinha que ter vencido. Primeiro assim, quando ele perdeu para o Fortaleza, a partir dali. Né? Quem ganhasse ali ia ter sobrevida, como está acontecendo com o Fortaleza. E quem não ganhasse iria para o Vale de Lágrimas, né? Para o sal, como está acontecendo com o Ceará. E ainda vai lá no Sul, empatou, depois estava perdendo para São Paulo, aqui dentro de casa, tinha que ter ganho, não ganhou. E, obviamente, ia querer ganhar do Flamengo. E, assim, teve aquela esperança. Teve uma hora, eu cheguei em casa e vi que estava 1-0 para o Ceará. Aí eu, puxa, mas já era tarde, assim, não sabia que hora tinha começado, né? Nossa, se estiver no segundo tempo, vamos torcer para o Ceará. Aí, quando o cara falou, no primeiro tempo ainda, pode ter certeza que não vai dar certo. E foi realmente... Aí nem assisti o jogo. Fui ler minhas coisas, eu tinha que vir para o programa, de noite sempre me preparo, lendo o que eu tenho que trazer para vocês no outro dia. Deixei de lado, aí deixar para amanhã. Quando eu vi 4-1, que pena, que horror. E assim, sai o Edilson, e não tem mais jeito. Ele tinha que ter saído a uns 2. Quando perdeu para o Fortaleza, ele tinha que ter caído fora. Era ali o ponto crucial. Eu não sei se agora trazer um novo técnico vai ter condições de livrar o Ceará. Vai livrar a cara do Adilson, né? Que não vai terminar o campeonato como derrubou o Ceará. Bom dia para o Ielano Forlan, o Afrânia Epifânio, lugar de presidiário na cadeia, que esse terrorista morre, mas infelizmente temos o STF que pune o cidadão e o bandido fica impune. Lá vem o Marcelo, né? Luciano, ninguém passa impune ao contratar um técnico que já tem 4 rebaixamentos na carreira. Olha aí. Ceará errou ao demitir o Anderson Moreira e contratar o Adilson Batista. Cruzeiro e Ceará brigam pela última vaga. Minas e Ceará. Eu tenho até uma música que é assim, O que Ceará de Minas? Feita por uma pessoa que eu gostava muito na época, que era de Minas. Linda música, por sinal. Então, o que Ceará de Minas, né? Somos nós aí, ou Minas ou Ceará, vai amargar o rebaixamento para a segunda fase. Espero que sejam os mineiros, tá? Mas, porque a esperança é a única que morre, mas eu não estou muito crente nisso, não, viu? O Estênio, chegada, se puder, dê sua opinião sobre esse fato. Esses fatos, assim, de última hora, cara, eu não sei. Chegada na delegacia de polícia, dos 4 acusados de colocar fogo na floresta em Alter do Chão, em setembro. Eles fazem parte da brigada. Eu vou continuar lendo, porque eu comentei isso ontem, tá? De incêndio de Alter do Chão. Tiveram apoio da ONG Saúde e Alegria e do Instituto Aquífero Alter do Chão. Receberam R$300 mil para ajudar a apagar o incêndio e declararam apenas R$100 mil. O incêndio criminoso foi para angariar dinheiro e colocar a culpa no presidente Bolsonaro. Deixa eu dar uma geral, eu volto já para falar disso, tá, Stênio? Pois eu acho que naquela época tinha que ter chamado doido, o Lisca doido. Né? É sempre o salvador do Ceará. E assim, eu prefiro, aqui em cima do raciocínio do Marcelo Reis, eu prefiro chamar um cara que já foi demitido algumas vezes do Ceará, mas em várias vezes ele salvou o Ceará de rebaixamento, a contratar um técnico que tem no seu histórico 4 rebaixamentos. Okay? Então é lógico isso daí. Estênio, esses áudios, essas coisas, eu não consigo, não posso dar conta dos áudios. O Alfrânio, falamos do Alfrânio, Marcelo Espíndola, Wagner Barbosa, Valíris Avelino, Iranildo Bipiano, bom dia, Luciano, Nilton Mourão, foi a favor da suspensão do deputado André Fernandes no Conselho de Ética. O que você acha? Bom dia, Luciano. O Nilton Mourão foi a favor da suspensão. Eu não vi essa parte que ele foi. Eu sou completamente contrário. Completamente contrário. Eu acho que estão querendo calar a voz de um deputado, porque é uma Assembleia que se quer silente, subserviente, como há muito tempo. Há muito tempo. Quem é ali a voz de oposição? Nós precisamos da oposição. A oposição faz parte da democracia, até para fiscalizar os governos. Precisamos sim. E é uma voz que inquieta. Você pode dizer até que é muito novo, né? Falta um pouco de maturidade. Mas que seja. Ele tem esse direito também. Ele errou. Uma advertência. Agora, suspender o mandato do cara
porque ele fez uma denúncia, sei lá, irresponsável, disse que um deputado tinha... É grave a denúncia, né? Conluio com facção. Ele recebia essas denúncias, levou ao Ministério Público, para que o Ministério Público investigasse. Depois ele mesmo viu que não tinha, e se sentiu acossado, pediu desculpas. O deputado que entre na justiça contra o deputado acusado, que entre na justiça para fazer valer os seus direitos. Mas é o Conselho de Ética que fica calando, falta de decoro. Olha quanta falta de decoro eu já não presenciei aí nesta Assembleia, nunca sequer foi aventada. Ontem, o Acrísio não participou, mas anteontem, o Acrísio teve um papel deplorável. Ele ameaçou o deputado. Olha, amanhã a gente se encontra no Conselho de Ética. Ele disse que o deputado deveria ir para o Conselho de Ética porque criticou o governador. O que é que você tinha bebido, Acrísio? Você é um homem de histórico, democrático, do enfrentamento das ideias. Eu gosto do Acrísio. Eu não o reconheci ontem. É óbvio, os ânimos exaltados. Aí tudo bem, toda hora sai essas coisas, assim como o deputado errou, a Acrísio errou também. E eu acho até que ele fez uma autocrítica no outro dia. Diz, olha, o que foi de discussão no plenário ficou lá. Ele não queria ter consequência, porque eu acho que ele exagerou. Exagerou quando disse que... Até no outro dia ele falou, não vou atrás disso. Na visão dele, o deputado, a visão do Acrísio, o deputado André Fernandes, teria agido de má fé. Mas veja quem age. O governador também não teria agido de má fé? Quando ele avoca para si obras que foram custeadas com recursos federais? Estou levantando aqui uma discussão. O deputado faz o seu discurso político. Ele é adversário. E ali é o locus, é o parlamento, é o falar, é o discutir, é o debater. E eu vejo bajuladores pagos pela Assembleia tentando dizer, não, o deputado está errado, o deputado está errado. Qual foi o erro do deputado? No caso da denúncia contra o seu colega, houve erro e ele se desculpou. Eu acho que já seria uma advertência, como aconteceu com o Deltan, vá lá, até para chamar a atenção. Olha, isso é novo, é neófito, primeira vez que está na casa, tem regimentos, tem as formas. Você não pode chegar e ficar esculhambando os outros sem ter o mínimo de prova. Denegrir a imagem dos outros, sem provas, também não é legal, deputado André Fernandes. Mas o próprio deputado reconheceu e se desculpou. Para mim, aí já começa. Ele se desculpa, vai para o Conselho de Ética, acho que o Conselho de Ética, tudo bem, teria que dizer, olha, uma advertência. Mas caçar por 30, né? Suspender, mas não é caçar. Por 30 dias ele está caçado. A voz dele na Assembleia estará suspensa. Eu espero, ali é o subconselho. O subconselho, acho que são 5 pessoas, votaram 3. A relatora, a presidente, mais um outro lá. O Acrísio não quis votar. Achei até legal. Acrísio. Achei até legal. Porque esse é o Acrísio que eu conheço. Embora eu divirja dele. Das ideias dele. Mas eu tenho o maior respeito pelo Acrísio. Mas anteontem, eu perdi o respeito. Assim, momentâneo, tá, Acrísio? Aquela sua fala não merece o meu respeito. De ameaçar levar o deputado André Fernandes para o Conselho de Ética porque ele fez uma crítica ao governador. Isso não faz jus ao seu passado democrático, Acrísio. Não faz jus. Então, o André Fernandes, que é um bravo, um guerreiro deputado, das poucas vozes que se levantam, que tem altivez dentro da Assembleia, que, lamentavelmente, nós não temos discussões na Assembleia, tudo ali é calado. Eu vi sempre o bravo guerreiro de sempre
né, o Heitor Ferrer, quantas vezes ele dizia, rapaz, nenhum ofício aqui, um requerimento, passa para um requerimento de informação, passava na Assembleia. A Assembleia tem que ter um pouco mais de altivez. Nós somos um povo altivo. Não é que não precisa desse enfrentamento que faz, é o estilo dele, do André Fernandes ao governador. Mas tem que cobrar algumas coisas. Mas nem informação passa. Aí dá razão a quem diz que a Assembleia virou uma secretaria parlamentar do governador. Que tudo ali passa de goela abaixo, ele aprova o que ele quiser, na urgência que ele quer, no prazo que ele quer. Sem discussão. A discussão é sempre calada. Não. O bom ali da Assembleia pode até não aprovar nada, a oposição, não ter força, mas pelo menos a voz tem que lhe ser dada. Foi aprovada a suspensão dele. Pois é, eu estou falando disso. O Ricardo está também achando estranho que foi aprovada, mas foi aprovada no subconselho de ética. Aí desse subconselho é como se fosse... Agora passa para o conselho de ética mesmo, né? Aí se o conselho de ética mantiver, aí vai lá para a comissão de justiça, né? E depois para o presidente para tomar as devidas providências, que é afastar o deputado de um mês. Quem dá mandato ao deputado é o povo. Você não pode ficar caçando a voz de um parlamentar, de um representante, não. Eu acho antidemocrática essa postura do Conselho de Ética, assim como achei, pior, né, ainda foi o do Acriso, naquela lá. A Acriso já não fez assim um pedido de desculpa, mas os seus atos demonstraram isso. Quando cobrado, ele disse, não, a discussão do plenário foi aquela, ficou. Eu imagino que... tanto que o Acriso, na época, na hora, ele foi para a tribuna e começou a esculachar o deputado André Fernandes, que pediu uma parte, o Acriso negou. Se quiser, se inscreva. Isso é coisa, Acriso, que não faz jus à sua história. Se inscreva. Vai falar aí, não, e cadê o debate? Aí eu vi um marmanjo, sabujo, dizendo, o deputado André Fernandes fugiu do debate. Não. Eu vi o vídeo. Quem fugiu do debate foi o meu querido Acriso. O deputado quis dar a sua versão na hora, né? Ele estava sendo atacado, deixa eu falar, me dá uma parte. Acriso, não. E chamou o cara de moleque. Então, chamar um moleque não seria uma quebra de decoro? Estou só fazendo... Eu acho que não. Eu acho que não deveria chamar de moleque. Deveria, se fosse assim, na rigidez que eles querem em relação ao André, também teria que se pensar. Chamar o deputado de moleque também não seria quebra de decoro? Não mereceria uma advertência? Tudo é muito subjetivo. Tudo pode ser considerado quebra de decoro. Aí você vai usar o Conselho de Ética para punir os adversários? Para calar uma voz adversária? Isso não é democracia. Doutor Ângelo Magalhães de Chaval, os petistas falam muito em democracia, mas querem calar a única voz da oposição. É o que eu tenho dito agora mesmo. Muito bem, doutor Ângelo. É isso mesmo. Então, eu sou contra essa punição. Eu acho exagerada a punição que se quer dar ao André Fernandes. Bom dia, Marcos Gildo. Bom dia, José Basílio, Paulo Regis, João Brasil, João Bosco Linhares, Hidalberto Gurgel, José Basílio mandando um bom dia. E o João Brasil, bom dia, Luciano Clever. Bom dia a todos e um grande abraço ao meu amigo, o sargento Michel Mendonça. Gosto desse rapaz. Carlos Henrique Fernandes, um abraço. Hidalberto Gurgel, bom dia. Sigamos a vida, vamos em frente. É isso, né? Queria parabenizar minha filha Jéssica Brasil, que está completando 21 anos hoje. Jéssica, sinta-se abraçada pelo nosso programa. E você tem um pai que eu não conheço, mas amigo do Michel Mendonça, que deve ser uma pessoa muito boa. Então, parabéns, siga uma vida feliz, estabeleça as suas metas e busque cumpri-las, de preferência dentro da palavra de Deus. Seja uma mulher honrada, feliz, alegre. A gente, às vezes, só assim, um passant, às vezes vejo o padre dizendo que se não tiver sofrimento, não tem salvação. Uma das palavras que mais se repete na Bíblia é alegrem-se, alegrai-vos.
Não tenhais medo. Então, essa é a postura que a gente quer das pessoas, a felicidade, a alegria. Regozijem-se, alegrem-se. Então, vamos nos alegrar e festejar com a Jéssica pela passagem dos seus 21 anos, hoje, neste 28 de novembro. Um abraço. Valônia Campos, bom dia. Fernando Ferreira, a Valônia mandando um abraço para todos que nos ouvem. O André Lima abençoando o programa, amém. Eufrásio Francisco, bom dia, Luciano, parabéns. Parabéns pelo contrário. Não sei o que é aquilo. Às vezes é o corretor, né? Que diz umas coisas que a gente não quer dizer. Adília Ribeiro Magalhães, lindo dia, meu edificante jornalista. Lindo dia, minha linda Adília. Faz bem aos olhos ver as coisas da Adília. As coisas que ela posta lá no Facebook e tal, né? Alguém pode entender errado, né? Lesbão Castro, bom dia a todos. O STF tende a confirmar que informações enviadas pelo COAF são válidas. O crime organizado não vai fazer do Brasil a sua lavanderia. Que Deus abençoe esta nação. Foi outra coisa interessante ontem. Os caras estão querendo ajudar o Eduardo Bolsonaro. Na verdade, a defesa do Eduardo Bolsonaro foi muito esperta, foi inteligente ao usar aquele caso lá de Limeira, se não me engano, um posto, né? Que, na verdade, era sobre a Receita Federal. Aí ele tentou ali fazer uma analogia e o Toffoli caiu. Então, e agora está sendo reposto. Então, nós não podemos, realmente, o Brasil, se fosse seguido aquele voto estranho do Toffoli, o Brasil, mais uma vez, né? Era a segunda vez que o STF, a maior casa julgadora, a casa da justiça do Brasil, ia dizer, e passar uma mensagem para o mundo que o Brasil é o país da impunidade. O mundo todo, e às vezes são já regras quase transnacionais, todos os países já estão no consenso, aí na prática, no benchmarking de combate à lavagem de dinheiro, principalmente, e algumas regras no sistema financeiro. O COAF, a criação do COAF, já foi... Começou com o Collor. Antigamente, você abria uma poupança, nome qualquer, não exigia nem... Hoje não, tem que ter comprovante de endereço, tem que não sei o que mais lá, tal, exatamente para combater a lavagem de dinheiro. E, obviamente, com a tecnologia, né, com a cibernética, os crimes foram evoluindo e ficando mais sofisticados, então também a legislação foi se atualizando. Então, o COAF é como se fosse um radar. Houve uma movimentação aí atípica, R$10.000 a mais, mas não sei como é, entra no radar do COAF. Mas não adianta entrar no radar do COAF se você não pode compartilhar essas informações com o Ministério Público, com a Justiça. Então, seria, mais uma vez, a casa da impunidade. Mas, graças a Deus, por 5-1 ontem, né, está 5-1, já está sinalizado que outro monumento à impunidade não será erguido pelo STF. Está erguido um lá com essa história de que só pode ser preso com o trânsito em julgado. Com o último dos recursos meramente protelatórios forem apreciados. Só então, né, pode acontecer. E até lá pode haver prescrição do crime. Eufrásio Francisco, parabéns pelos comentários. Era isso, né? Pelos comentários, o corretor botou o contrário, né? Fica engraçado. Parabéns pelo contrário, né? Mas é isso. Bom dia para o Davi Ximenes. O Adilson Batista, técnico do Ceará, o Vozão, entrou nessa onda de Black Friday. Faça um gol e leve 4. Sacanagem. Faça isso comigo, não. Ninguém está aqui já sofrendo. Aí você vem com esse negócio aí, cara. Realmente. Foi demitido, né? Foi. Eu acho que já está sem jeito, né? A Frânia Epifânia, a lei brasileira está abaixo da seriedade. Ela está acima dos próprios interesses. Onde que o TRF4 julga e o STF desfaz aquilo que o TRF4 coloca em esse terrorismo, está preso. Calma, calma. Sandra Cordeiro, acabou de entrar, acabou de acordar, né, minha querida? Antônio Luiz Tonhão, abraço, bom dia. Aristeu Ferreira. O Elton Pereira, dando conta de que a sua rádio web interativa Metro de Maranguape está retransmitindo e compartilhando o nosso programa, que entra em cadeia, a Rádio Assunção Cearense, Rádio Paraíso FM em Sobral. Paulo Roberto, o Lula não terá coragem de se candidatar, porque sabe que a surra seria horrível. Na verdade, nem que ele queira.
Aliás, o Érico dizendo, o que tem aí é porque vai se tornar inelegível. Não vai se tornar, ele já é inelegível, gente. André Lima, se o Cruzeiro ganhar do CSA, ficará 2 pontos de diferença para o Ceará. Não quero mais nem falar disso, não. Eu já lavei as mãos, eu também. Vamos nos conformar com a segunda divisão. Nem o Lisca doido irá fazer milagre nessas últimas rodadas se for contratado. Djalma Oliveira vai ficar doido e não vai dar conta. Djalma Oliveira, bom dia. Auriclésio Macedo. André Lima Ramos, mandando um bom dia para o outro aí. Doutora Ana Maria Gurgel, bom dia a todos. Luciano Clever, gostei do uso do verbo preferir. Eu nem me lembro como é que foi aí. Deve estar se referindo à regência, né? É isso aí. Wellington Macedo, bom dia. Edson Carvalho, Roseli Mesquita, André Lima. A Assembleia Legislativa é manipulada pela esquerda e pela marionete do Cironel Camilo Santana, a direita é deixada de fora. Mais ou menos, né? É governista, né? Seja a esquerda que esteja no poder ou a direita, é governista. Roseli Mesquita, bom dia, amigo Luciano. Admira a coragem do jovem deputado André Fernandes, voz ativa e altiva, digo eu, num ambiente conivente e acovardado. O Wagner Viana, Luciano, será que na Câmara e no Senado vão punir o Glauber Braga, que chamou Moro de ladrão, marido Rosário, que simulou a agressão, e Humberto Costa, que incentivou o terror no Brasil e deixou claro que vão derrubar o Bolsonaro? Bem lembrado. Tudo isso aí podia estar. Eu acho que deve deixar falar, sabe? O parlamento é para isso mesmo. Obviamente, um deputado chamar o Moro de juiz ladrão, esse Glauber Braga é um fanfarrão. Babaca. José Basílio, bom dia, Luciano. Criança sempre foi criança. Hoje, quem mudou foi o país, e o caso do STF mudou muito. Antônio José Loyola, bom dia a todos. Também o Marcos Pontes, Pedito Boto, 6h50. Conversei muito com vocês. Deixa eu ver o que eu tinha guardado aqui para a gente falar também. Começo pelo... Assim, o André Fernandes, né, o subconselho aprova a suspensão do mandato de André Fernandes. Aí vem um ponto de vista do Walter Rogers super mal escrito. Eu acho que jornalista que escrevesse tão mal assim também devia ter um conselho de ética, né? Ele ficou com raiva porque o André Fernandes, que já perdeu a paciência com o jornal O Povo, que não iria dar entrevista. É um direito dele. Eu acho que ele devia falar. Um recado que espero tranquilizador para o deputado André Fernandes diante do gesto de descontrole de ontem na Assembleia. Não, deputado, não há aqui qualquer energia especial desenvolvida para persegui-lo ou que pretenda lançar foco negativo sobre aquilo que o senhor entende que representa hoje dentro da política estadual. Vai, escreve um pouco melhor, bicho, mais respeito com os leitores, né? E é assim, acho que escreveu rápido, porque as colunas de domingo dele são legíveis, dá para a gente ler sem nenhum problema. Mas esse texto aqui está deplorável. Tratá-lo como fenômeno eleitoral, custa entender o que ele queria dizer. Tratá-lo como fenômeno eleitoral, o que faziam desde quando o seu nome surgiu entre os eleitos com extraordinários 109 mil votos, é um reconhecimento jornalístico que não nos causa qualquer emoção extra. Para que dizer isso, né? É fato. Fora isso, o povo, para o bem ou para o mal, não aplica padrão extra ao acompanhamento de sua atividade parlamentar. Ao contrário, fazemo-lo na mesma linha oferecida aos 45 outros deputados da atual legislatura. O que ele quer dizer com isso, né? O recomendável agora, que o senhor está fechando o primeiro ano de mandato, um neófito que é na política, é que faça uma boa avaliação sobre o que aconteceu e deu resultado no período, e com especialidade que se dedique a uma conveniente reflexão sobre erros e falhas. Os pontos negativos prevalecerão no seu caso. Olha, já está dizendo que os pontos negativos... Tem razão o deputado, está aqui o editor de política dizendo que os pontos negativos prevalecerão. Que há mais erros e falhas no mandato dele do que qualidades, do que acertos. É o que o editor está dizendo. Se eu entendi o que ele disse, né? Está dizendo aqui, os pontos negativos prevalecerão no seu caso. Mas, reforço, seja rigoroso na análise e se convencerá... O jornalista está sendo rigoroso, e se convencerá de que a situação tem mais a ver com o comportamento que adotou como parlamentar do que exatamente com a forma como suas ações foram noticiadas, especialmente pelo povo, considerada a opção por sugerir algo. Rapaz, que vai escrever ruim assim. Alguém está entendendo o que ele está falando aí? Considerada a opção por sugerir algo. Rapaz, é muita vírgula, é muita... Ninguém respira.
com a opção por sugerir algo como uma imaginosa campanha de perseguição da nossa parte. Esse texto está demonstrando mais ou menos isso. Há pela frente ainda 3 anos de mandato e tempo bastante para o senhor fazer as correções de rumo que ele exige. Olha, o cara tem que corrigir os rumos aí. A dúvida que me dou o direito de alimentar com o pessimismo pessoal é se há disposição para efetivá-la. Gente, que texto deplorável, que atitude deplorável. Segunda condenação pode até ajudar Lula. Essa é a tese do senhor Érico Firmo no jornal O Povo. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região impôs a segunda condenação ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pelo caso do sítio em Atibaia. Lula não volta à prisão, mas é uma nova sentença que impede a eventual candidatura. Não. Ele já está impedido de uma eventual candidatura. Não é esta nova, já tem uma que o impede. A condenação, também pelo TRF4, e confirmada pelo STJ. Então, a do triplex é muito mais, né? É o segundo colegiado, ele foi condenado por um segundo colegiado. Por um colegiado TRF4 e o segundo colegiado do STJ. O caso do triplex tem uma tripla condenação. Tem uma coisa. A decisão contraria frontalmente o Supremo, não contraria frontalmente o Supremo. Não há afronta. O próprio Ministério Público Federal, a parte acusadora, chegou a defender a anulação do primeiro julgamento e o retorno à primeira instância. Depois reviu a posição. Salvo reviravolta no STF, a chance de anulação futura é muito grande. É. Mas que o STF faça parte. O TRF4 fez a parte dele, altiva, brilhante. O TRF4, o STF que faça as suas sujeiras se quiser fazer. A se confirmar essa tendência, Lula terá ganho ainda mais tempo. É a consequência mais provável da decisão de ontem. Parece uma torcida dos jornalistas, né? Por ora, todavia, o efeito mais imediato é motivo extra para Lula ficar inelegível. Não existe isso, cara. Ele não precisa ser condenado várias vezes para ficar ainda mais. Não, basta uma condenação no colegiado. E ele fica inelegível. E ele já havia sido condenado 2 vezes por 2 colegiados. Deixa eu lembrar aqui. Quando o TRF4 o condenou, ele já estava inelegível. Aí o segundo colegiado, o STJ, terceira instância da Justiça Brasileira, também o condenou e ele reforçou a inelegibilidade. Então, adeus. Está inelegível. Dacildo Mourão, bom dia. Completamos 350 jogos na Série A. E sabe quantos jogos a arbitragem cearense apitou? 0. Nossa federação precisa mudar a comissão de árbitros, a pior da história. Interessante, eu não sabia disso, Dacildo. Boto, bom dia, Luciano. Como se explica o Brasil, o maior produtor de carne do mundo, e o povo comendo ovo? Eu como ovo. Todo dia, pelo menos 2 ovos. O que é que você tem contra os ovos, Expedito Boto? E como carne também. Aliás, a carne faz mal, viu? Manchete da Folha. TRF condena Lula por sítio, amplia pena e pressiona o STF. Perfeita a manchete. Pressiona o STF. Melhor do que dizer, afronta o STF. Não tem afronta do STF. Não contraria frontalmente o STF, como disse o Érico. O STF disse que tinha que pensar como é que faria o caso. A tese do STF é que o cara... Por exemplo, se hoje... Aí sim, o que é que seria uma afronta? Vou explicar aqui para o Érico Firmo, que ele não entendeu. E para muita gente. O que é que seria uma afronta? Se tivesse ainda, na primeira instância, e a defesa solicitasse ser ouvida nas alegações finais por último, e o juiz não concedesse. Aí sim, seria uma afronta, porque o STF disse que tem assim. Nas sentenças já acontecidas, o STF diz que cada caso é um caso, e ainda não fez a chamada modulação, que o Toffoli indicou. Olha, naqueles casos em que a defesa já tivesse pedido, pode ser uma modulação, mas o STF não decidiu. Então, não houve afronta, Érico Firmo, em relação a isso daí. Eu ia explicar melhor, mas o tempo já passou. São 6 horas e 58 minutos, hora da gente desfazer
a nossa conexão com a Paraíso FM, aqui de Sobral, e a Rádio Assunção Cearense, em Fortaleza. Amanhã estarei nos estúdios da Assunção Cearense e a gente faz o inverso, né? De lá para cá, para Paraíso FM. Amigos, bom dia, muito obrigado pela audiência, tenha um dia bastante proveitoso, retoma agora, aqui na Assunção, retoma o Carioquinha, e aqui retoma o comando do De Olho na Cidade, o nosso querido Assis Nascimento. A todos vocês, ao lado do nosso querido Ricardo Gomes. Sim, aqueles que ontem no programa do Assis Nascimento, né, as camisas, né, já chegaram aqui na rádio, já estão com o Assis Nascimento, ele vai ver como é que faz a entrega aí para vocês. Então, a todos, meu abraço carinhoso, grato pela audiência, um dia bastante proveitoso e até amanhã, com a graça de Deus. Se Deus quiser, tá aí, esse é Luciano Cleber, que retorna amanhã aqui na Paraíso FM com a conexão